Saudações, buscadores! Aqui é o Thiago Sanz, esse aqui é mais um Estudando, o vlog onde a gente analisa juntos os episódios que foram ao ar no YouTube. Vamos falar hoje do episódio 124, Transição Planetária segundo os Insectoides. Se você não viu, o link está aqui no card e na descrição, confere lá e depois volta para cá, beleza? Esse episódio é específico, é especial para aquelas pessoas que se preocupam, têm ansiedade, se incomodam com o fato de termos uma matriz holográfica ou de termos um planeta prisão, ou situações assim que são frequentemente consideradas como conspiratórias pelo nosso meio esotérico. Então vamos explicar tudo isso antes de entrar aqui no vídeo, beleza? Matriz holográfica é um termo que ficou muito famoso depois do filme Matrix, né, da trilogia. O próprio filme se baseia nisso, né? Nessas teorias. São literaturas que existem há muito tempo, as pessoas falam sobre isso há muito tempo, são hipóteses, inclusive, da nossa ciência, tá? E quando você avalia isso, até nossa própria física quântica, ela fala, você não encosta em nada, né? Você só tem a percepção, a impressão de que você está encostando. De certa forma você nunca encosta, né? Isso é muito louco, porque a física quântica ela vai por esses meandros meio confusos, né? E que acabam que corroboram para que algumas pessoas tenham ainda mais confusão com essas situações. Então, vamos explicar, né? Por que as pessoas têm esse conflito com a matriz holográfica? Quando se entra, e parece até absurdo, porque as pessoas elas têm a impressão de que holografias são mentiras, beleza? As pessoas têm essa impressão de que holografia é uma mentira. E, na verdade, o conceito de matriz holográfica, ele é um conceito de eco. Ele está em algum lugar e aquilo se manifesta. Então, é uma holografia de algo que está em outro lugar. Vocês compreendem isso? E onde estava isso? Como disse um arcturiano alguma vez aqui no nosso canal, a matriz holográfica, né, no nosso universo, ele é pensado. Né? Nosso universo, considerando que são vários universos, tá? O nome é ruim, mas são vários complexos diferentes, né? Vários universos. Então, quando a gente olha por esse ângulo, cada universo é pensado por uma consciência de mente muito poderosa. Então, o que acontece? Se repercute holograficamente através das consciências que estão atuando na manutenção e na criação dos mundos. Então, aqueles que as consciências responsáveis por criar os mundos, por fazer a manutenção dos mundos e também por geneticamente criar raças, né? E aí não só de pessoas, de seres viventes de um planeta, mas dos animais, dos minerais, das plantas, enfim, compreendem? De tudo. Então, todos esses processos são ecos de uma mente, ó gato, como vai? De uma mente que pensou isso, né? E é essa a visão da tal cocriação. Quer dizer, isso vem de um canto e depois isso é gerado baseado naquela ideia, tá certo? Por isso que a gente tem essa visão de cocriação. Então, a visão holográfica ela é um eco. Essa é a teoria do processo, tá bom? Então não é, as pessoas elas entram num processo assim de medo disso, de receio, de ansiedade, quando elas começam a achar que, então se isso for verdade, então meu Deus, elas têm até taquicardia instantânea, é complicado pra caramba. Por quê? Porque há uma sensação de apego. Nós temos muito apego a 3D, tá? Com a forma que a gente vive, nosso cérebro ele é feito para ser assim. Então a gente cria apegos, a gente vai ver isso no episódio que vai vir ao ar aqui esse fim de semana, tá? 125. A gente cria essas situações mentalmente, a gente se prende nelas. O cérebro faz isso com a gente, ele tenta sempre ir por esse caminho, que é o que o cérebro entende como racional, a coisa mais racional e lógica ele usa. Então, sim, isso acontece. Então a gente fica nesse processo de apego e quando a gente começa a perceber que de repente não é isso, é muito sofrido, isso causa danos psicológicos, causa transtornos pra gente, não é fácil. Foi o que aconteceu aqui no episódio em questão, né, com a raça dos mantis aqui, né, que trouxeram essas informações.
Então isso acontece, né, no geral. Mas isso é porque as pessoas elas estão muito presas ainda àquilo que elas vivem, ao dia a dia delas, à matéria. Por isso que quando desencarna, isso acontece com todo mundo, tá? Não é exclusividade de ninguém. Quando a gente desencarna, a gente fica numa dimensão 3.5D ali, que é onde a gente tem emulações, né? Mesclas, tanto da 3D quanto da 4D, para a gente desmamar da 3D e para a gente ser introduzido ali a 4D. Então, esse processo, ele acontece nas colônias astrais, por exemplo, né? Então, a gente demora um pouco para abandonar alguns processos mentais que a gente cria aqui por conta da matriz. Isso é uma exclusividade humana? Não, isso acontece com todas as encarnações. Nós precisamos, de certa maneira, depois que a gente desencarna, de mentalmente desapegar de alguns processos. Tá? Que processo, Thiago? Comer, beber, ir no banheiro, né? Coisas básicas, né? Das coisas mais complexas, né? Processo de toque, por exemplo, qualquer coisa que a gente queira beber muito, uma coca. Eu já disse que eu teria problemas para desapegar da Coca-Cola, tá? Tô dando exemplo para você. E assim vai. Então, o planeta prisão, ele vem dessa ideia. Quando você comenta a holografia, o planeta prisão, fica tudo mais complexo, mais, parece assim, mais terrível, roda de Sansara, a gente fica, quando é que a gente vai sair? Tem que vencer? Não, não é isso. Vejam bem, toda matriz holográfica, ou seja, toda matriz de manifestação de vida, ela é uma ferramenta. Então, quando ela é criada a milhões de mãos, né, para chegar ao que a gente tem aqui hoje, inclusive para fazer a manutenção disso, muitas consciências participam. E isso tudo é uma ferramenta. Nosso corpo, nossa raça, também é uma ferramenta. Por quê, Thiago? O que importa então? É a experiência, é a vivência, tá certo? É tudo isso que está acontecendo, todo esse propósito da holografia é para a experiência. É isso que a gente leva daqui. Não importa onde a gente vai encarnar no futuro, nós também teremos a experiência como ponto de bagagem, como a única coisa que vai importar. O resto é só ferramenta para que se alcance isso. Então, quando as pessoas, que nem no episódio aqui, o que aconteceu? Algumas pessoas entenderam isso, tá certo? Entenderam que era isso e outras não entenderam. Quem não entendeu teve seus problemas psicológicos, seus problemas de depressão por conta de ter sido, como se você tivesse forçado uma desconexão, tá certo? Isso também causou um movimento. Não é ruim como se espera. Fala, nossa, foi forçado. Tá, tem certas coisas que são experiências que a gente programa também para serem forçadas, para terem um choque, uma quebra, tá? Não é bem o problema. A questão que Skizits e Zohara colocam pra gente é que eles tentaram, a parte que entendeu, tentou forçar a parte que não entendeu a compreender de um jeito específico. A gente pode levar isso até para uma questão mais política, até para uma questão mais religiosa, porque quando a gente vê se parece, né? É como se fosse uma conversão, né? Para essas pessoas que não entenderam o processo, pode até soar religioso, entenderam? Muitas vezes um cientista, se você tentar converter ele para um cara muito racional, né? Se tentar converter ele tanto para o evangelismo, né? Tanto o cara ser um evangélico, quanto se você falar para ele de Astar Sheran, de qualquer outra coisa, a groselha vai ser a mesma. Ele vai falar, putz, isso tudo fanatismo religioso, qualquer coisa assim. Ele não vê a diferença. Então, esses caras também não deveriam estar vendo essa diferença. Então, é quase isso, tá? Então, essa matriz holográfica, ela serve como justamente ferramenta. Ferramenta para a gente manifestar a experiência, né? Senão a gente não tem essa resultante, né? Então, quando a gente vê os conspiratórios, a galera da conspiração falando, olha, esse planeta é o planeta prisão, nada aqui existe, tudo holografia. Não, tudo aqui não importa mesmo, não é o foco é a experiência. E quando a gente entende isso, a gente tem um clique, né?
E aí a gente passa a pensar o que? Não, tem que viver intensamente tudo aqui mesmo. Né? Como o Birskat disse no episódio 2, tem que viver aqui mesmo, porque eu vou sentir saudades disso. Porque essa é a experiência que eu preciso estar aqui agora, porque ela é única, e ela só existe aqui. Então eu preciso dela, eu preciso aprendê-la, né? Senti-la. Né? Se for para ter medo, que tenha medo. Se for para ser feliz, que seja feliz. Se for para ser triste, que seja triste. Mas viva, não se... essa que é a visão do processo. A fazer isso além da nossa compreensão de dualidade. Então, quando a gente tem essa situação mais conspiratória, a gente precisa dar 2 passos para trás, porque essa galera tá vendo o copo meio vazio. Não estou falando que eles têm que ver o copo meio cheio, porque aí seria converter que nem esses caras aqui os mantes fizeram. Não é isso. O que nós temos que fazer não é mostrar o copo meio cheio para eles. O que nós temos que mostrar para eles é por que o copo está lá com a água. Para algumas pessoas vai fazer sentido essa explicação, a ponto delas pararem de ficar sofrendo por uma teoria de holografia ou não. Porque ela passa a falar, pô, mas isso aqui realmente não faz sentido. O que faz sentido é a experiência. Então tá tudo bem. Né? Compreenderam? Então isso tem que chegar nas pessoas que estão passando por esses processos, que pode ajudá-las a ter mais clareza para os próximos passos. Certo? Não é pensando em conversão. Vocês entendem a diferença? É que aquelas pessoas que estão passando por isso são as que, de fato, são as que precisam dessa informação. Não é para conversão de alguma coisa, né? Por aceita do PCE, não é isso. É porque é mais fácil das pessoas que estão passando por isso serem as que precisam disso, dessas informações. Então, vamos a algumas aspas aqui. Por que da matriz holográfica? Nosso amigo Zitz disse assim: o sistema da matriz holográfica traz segurança para os segmentos da manifestação de vida. Segurança. Então, mentalmente a gente vai ver isso no próximo episódio. O cérebro faz de tudo para manter a coisa, para o ciclo das coisas fluir, tá? E aí ele fala, a holografia serve para que não se pule etapas. Que etapas? A etapa é a seguinte, até que se consiga compreender o que é a evolução, a expansão não acontece. O que significa essa frase? Ela significa que enquanto a situação não passa, você não assimila ela. Né? Como que é isso, Thiago? Já passou por um episódio ruim na sua vida que você olhou para trás e falou, isso foi naquela época. Quer dizer, você só passa a definir que época foi e você consegue separar sua vida em épocas quando elas terminam. Né? Nem sempre você vê elas enquanto elas acontecem, você não consegue prever quando ela termina, mas quando ela acaba, você fala, então eu tive aqui uma coisa legal ali naquela época, ou uma coisa ruim naquela época. Você define. E essa definição é o que ele quis dizer aqui, até que você consiga compreender o que é a evolução, a expansão não acontece. Quer dizer, você tem que terminar para você ver o que aconteceu contigo, né? Então a holografia serve para que não se pule essas etapas. Que etapas? Dos ciclos de aprendizado. Certo? Compreenderam o porquê da holografia? É uma ferramenta. Ferramenta para a mente, para a nossa mente. Tá certo? E aqui eles explicam o que aconteceu, né? Por exemplo, Zitz, eu vejo o Zitz como um cara de 7 ionas, próximo do que a gente tem hoje, e a Zohara já está beirando ali a sua 8ª iona. Então ela já é mais coletiva, já com propósitos de vida mais coletivos. Eles disseram que quando eles tiveram essa transição, né, eles mudaram até a forma de reprodução deles. Beleza? Então, isso é importante a gente ver, porque isso, a gente fala aqui que isso vão acontecer mudanças físicas, mutações e tal. Esse é um processo como foi para eles, tá? Que mais? Pegar a outra aspa, né? E ele pede exatamente o que eu comentei agora. Vivam as emoções em sua máxima intensidade, curtam a holografia, pois ela é necessária. Não foi algo imposto para vocês, foi planejado para manter o nível de estabilidade. Por que as pessoas, então, elas veem o copo meio vazio? A personalidade que elas têm que ter aqui, que também é programada, ela acontece para que se
tem algumas experiências específicas. Pode ser que a experiência que ela precise ter é justamente essa, de ver o mundo como uma holografia, uma prisão e se revoltar e sentir isso. Faz parte do que ela precisa. Não podemos generalizar o que todos precisam, senão a gente cai nesse probleminha que o pessoal, os mantes, tiveram. Né? E qual foi o probleminha? Eles disseram que quando um de vocês compreende, todos os outros irão compreender a seu modo. Todos os outros se beneficiarão. Não é necessário que uma maioria veja ou sinta. Ou seja, você não tem que forçar ninguém. No momento que você entender, isso foi impresso ali no campo planetário, outros chegarão naquilo. Né? Lembra? Gisele fala sobre isso nas cápsulas. Isso está impresso no campo planetário, outros chegarão nisso. Tá certo? Então, a gente não tem que ficar forçando a pessoa que não está entendendo que aqui não é exatamente prisão, que a roda de Sansara não é um atributo nosso, mas monádico, né? Nós estamos contribuindo de certa maneira porque o objetivo é a experiência. Aí as pessoas elas vão começar, nem todo mundo vai entender, mas você não tem que explicar isso para elas. Deixa. O objetivo não é você tentar forçar nada, apesar que você pode ter. Eles tiveram, né? Os mantes tiveram a experiência de tentar converter. É uma experiência também. Então não é que ela não é válida, não é que a gente não tem que fazer, não precisa fazer. Era uma experiência válida. Mas pode ser que alguns de vocês agora comecem a pensar em talvez eu não precise mesmo, talvez eu não queira mais, né? Entendeu? Então é só jogando um holofote nisso, tá? Não é cagação de regra do que deve ou não ser feito. Se é moral, se é ético. Isso não é bem assim, tá? Que mais? Eles comentam que eles entram sobre programações e níveis, né, de processo. Algumas catástrofes são permitidas para que se possam ser observadas. Quando há um freio, as coisas são apenas ajustadas posteriormente para que a experiência prossiga. Isso aqui, eles até comentam, né, que algumas catástrofes e tal acontecem para que sejam vivenciadas, até por quem está extrafisicamente analisando o processo, né? Então, cara, isso é muito complexo. A gente não está pronto para desapegar. É por isso que a gente tem esse negócio. A gente não está pronto para desapegar da Terra, né? Então, a holografia se vale, se é ou não é, se a Terra vai destruir, se não vai. O que importa é que, lembra de um episódio do Grey que disse para o Alexandre que o mundo estava de um jeito totalmente quebrado lá, destruído, mas ele não vivenciava aquilo daquela maneira. Não é porque ele não estava vendo aquilo, ele estava vendo, que todo mundo estava vendo, mas dentro dele ele entendia o porquê daquilo e não fazia para ele a menor diferença onde ele estava, porque o que ele vivia era diferente do que o que ele via. Entendendo a diferença? É um pouco sobre isso, é um pouco sobre ver além do que você está vivenciando, é entender o que está atrás da matriz. É isso que se trata esse vídeo, entendeu? É compreender além do sofrimento do apego, de perder a visão cor-de-rosa do que você tem de mundo, e é passar a entender o porquê que isso existe e o porquê que é importante a experiência, porque que tudo o que existe da criação foi pensando em experienciar. Beleza? Esse é o suprassumo aqui desse vídeo, tá bom? Então, fiquem bem e até semana que vem. Daqui a pouco tem vídeo, tá? Tchau, tchau, pessoas.